Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast da Eletiva Café com Ideias. Eu me chamo João e hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência, o que a gente realizou durante a nossa eletiva. Neste semestre, vivenciamos uma experiência única de diálogo, escuta e construção coletiva do conhecimento. O tema de hoje é delicado e necessário: a descriminalização do aborto, direito reprodutivo ou questão moral. Para iniciar essa conversa, vamos ouvir a voz da comunidade onde a nossa escola está inserida, o município de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, e refletir juntos sobre os diferentes pontos de vista que atravessam este debate. O Café com Ideias está no ar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você é a favor ou contra ao aborto? Por quê? Sou contra. Como cristão, fui educado como cristão, aprendi a respeitar a vida, independente da situação. Você é contra ou a favor do aborto? Eu sou a favor do aborto. Por quê? Por questões de saúde pública, por questões de dignidade. A vítima foi vítima de um abuso, eu acho que assim, logo no início, eu vou contra o aborto porque não foi de intenção dela. Mas aí, caso a pessoa tenha consciência daquilo que ela fez e ela depois quis abortar, aí eu já não vou muito contra. Você é contra ou a favor e por quê? Então, a gente sabe que existem vários casos, né? Num caso normal, eu sou contra, eu acredito que existem inúmeros métodos contraceptivos, então assim... Da vida, ele prevalece na nossa sociedade. Eu sou contra, porque é uma vida inocente, né? A bolha no qual eu vivo não pode interferir dentro da escolha de uma outra mulher. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast promovido pela Eletiva Café com Ideias. Neste primeiro episódio, a gente vai discutir um pouco sobre um tema sensível, complexo e extremamente relevante: a descriminalização do aborto. A pergunta que nos orienta é: trata-se de um direito reprodutivo ou de uma questão moral? Nosso objetivo aqui não é impor verdades, mas sim promover um debate respeitoso e plural, valorizando diferentes pontos de vista e argumentos com base em dados, experiências e reflexões éticas e sociais. Antes de começarmos a nossa conversa, é importante lembrar que atualmente no Brasil o aborto só é permitido em 3 situações: quando a gravidez é resultado de estupro, quando há risco de vida para a gestante e quando o feto é ancéfalo, ou seja, possui uma malformação grave e é incompatível com a vida fora do útero. Fora dessas situações, a prática ainda é considerada crime, o que gera impactos profundos sobre a saúde pública, a justiça social e os direitos das mulheres e pessoas gestantes. Agora, para enriquecer a nossa conversa, a gente trouxe a Juliana, nossa convidada especial. Nossa convidada tem uma trajetória marcada por dedicação e compromisso com a justiça. Ela atua no judiciário há 17 anos, tendo iniciado sua caminhada ainda muito jovem, aos 17 anos, como estagiária voluntária no Fórum de São Gabriel da Palha. Pouco tempo depois, foi contratada pela prefeitura para continuar prestando serviço na mesma unidade e, posteriormente, passou a atuar diretamente pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 2015, ela concluiu a graduação em Direito e, na sua primeira tentativa, foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Desde então, passou a exercer a advocacia com ampla atuação em diversas áreas do direito, como civil, previdenciário e família. Atualmente, embora ainda atenda clientes nessas áreas, especialmente antigos clientes ou pessoas próximas, ela direciona seu foco principalmente para o direito penal e processual penal, área no qual tem se especializado constantemente por meio de cursos e formações continuadas. Para começar o nosso debate, o primeiro tópico que a gente vai abordar é autonomia corporal e direitos reprodutivos. Eu vou passar a fala ao Hélio e ele vai falar os argumentos favoráveis à legalização do aborto. Tá. Então, como já deve saber, eu sou a favor da sem restrição da lei de aborto. E quando a gente fala da autonomia corporal e direitos reprodutivos, a gente pode sintetizar esse tópico naquela frase: meu corpo, minhas regras. Que muita gente tem um certo pensamento errado dessa frase, justamente porque faz uma análise muito rasa desse comentário. Por quê? Quando a
gente olha os dados da Pesquisa Nacional do Aborto de 2010, 2016, 2021, todos eles indicam que a maior parte das mulheres que abortam são mulheres negras, escolaridade baixa e pobres. E essa frase, meu corpo, minhas regras, não é só tipo, que a mulher não quer ter uma responsabilidade, fez aquilo e não quer tomar responsabilidade. Sendo que tem vários métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos, a gente tem que analisar também que eles não são, a eficácia não é individual. Tal pessoa vai ter 99% de eficácia se usar isso. Não. É um grupo, é uma pesquisa que é feita em um grupo de mulheres que, se dentre 10 mulheres, uma ficou grávida, então tem tal eficácia. Fatores biológicos, o uso perfeito e o uso típico também podem influenciar muito o método contraceptivo. E isso, o método contraceptivo de uso típico pode ser muito refletido que todas as mulheres que fizeram aborto têm uma escolaridade baixa, então elas não têm acesso à informação de como usar perfeitamente o método contraceptivo. E aí a gente vê, né? Esse meu corpo, minhas regras é mais um eu quero viver, sabe? Eu não quero parar simplesmente minha vida simplesmente por um erro que na maior parte das vezes que eu não tive controle, que eu não tive um certo controle sobre isso. Inclusive pode até encaixar naquele conceito necropolítica, onde o Estado ele define até a morte da pessoa. Quem nasce, como nasce, quem vive, como vive, quem morre, como morre. E também a gente pode puxar também a questão da vida. Que a vida começa desde a concepção. O Estado, ele tem essa visão, que a vida começa desde a concepção. Só que, pelo visto, a vida começa desde a concepção e acaba no nascimento. Por quê? O Estado não dá creche pública para as crianças. O Estado não dá uma educação de qualidade. Uma criança que não tem uma educação, não tem um pai, que normalmente muitas mulheres abortam justamente porque às vezes nem elas que não queriam o bebê, às vezes simplesmente não tem como cuidar de uma criança sozinha, porque todo mundo sabe que criança é muito difícil de cuidar. E então o aborto ele não é só uma questão de mais assim quase ideológica, ele é uma questão de saúde pública e isso. Agora eu vou passar a fala ao Miguel e ele vai falar os argumentos contrários à legalização do aborto. Bom dia a todos. Agora, para começar a enfatizar meus argumentos, eu vou começar comentando algo que o Hélio também falou que eu achei bem interessante. Ele falou algo que é um ditado popular, né? Meu corpo, minhas regras, mas de certa forma a gente sabe que não funciona desse jeito. Até porque você está sendo conivente com uma ação. E a partir do momento que você está gerando algo que é uma vida, né, o feto, eu acredito que não deve funcionar dessa forma. Agora, a partir do momento que a gestante ela tem o feto na barriga, a única pessoa que tem o dever de proteger o feto é ela. Então, sabe, fica uma situação bem chata. Ela foi conivente com a ação e por que ela vai abortar? Igual você citou, às vezes a pessoa... fica difícil dela cuidar, ela não tem necessidade. O nosso governo, felizmente, oferece preservativo para todo mundo. Vem com orientação, sim, como utilizar o preservativo atrás da embalagem. Não só os pagos que o próprio Estado oferece. E esse outro ponto, né? Acredito que então, dessa forma, a vida não começa só a partir do momento que o feto está na barriga e decidiu o sexo. Não, a vida acontece na forma da concepção. Teve a concepção de ambos os lados, você teve a relação sexual, gerou o feto. Não, é responsabilidade sua. Agora, a nossa convidada Juliana vai fazer um comentário sobre a fala dos nossos colegas. O que deve ser analisado é essa questão aí. Podemos fazer tudo porque o corpo é nosso, porque, na verdade, no Brasil tem debate, tanto quanto do aborto,
Tem também, se formos analisar por esse lado, a questão da eutanásia. Temos também uma outra questão, que é a questão da transfusão de sangue para pessoas de testemunhos de Jeová. Então, assim, se formos analisar somente por isso, meu corpo, minhas regras, essas são as 3 questões que eu me lembrei aqui, né? Do aborto, da transfusão de sangue e da eutanásia. E como que fica isso? Então, a gente tem que decidir, pronto, porventura, se o médico fizer algo sem a nossa vontade, ou considerando apenas a nossa vontade do nosso corpo, eu quero e pronto e acabou, as consequências disso daí ficaria só pra gente, o médico que fez também ou não. Então, assim, a gente tem que, na minha opinião, a gente teria que analisar a legislação como se fosse uma pirâmide. Pega o direito maior, o que a Constituição defende, e depois vai destrinchando isso daí e analisando as possibilidades. Obrigada, Juliana, pelo seu comentário. Agora a gente vai continuar o nosso debate. O próximo tema é: o aborto como questão de saúde pública. Criminalizar o aborto protege ou coloca em risco vidas? Eu vou passar a fala agora para Ana Clara. Boa tarde, gente. Eu vim defender que o aborto é questão de saúde pública, assim como meu colega já citou anteriormente. E, a princípio, eu gostaria de ressaltar que a saúde pública nada mais é o que defende o direito à saúde mental, física e social do pessoal, né, dos seres humanos. Bom, quando a gente fala sobre a saúde pública envolvendo o aborto, a gente não cita apenas, não é coerente citar apenas a gestante. A gente tem que pensar também, em caso que esse aborto não ocorra, o que vai acontecer com essa criança fora da barriga dela. O que vai acontecer, como o Miguel disse, ela está responsável por ele enquanto ele está dentro da barriga dela, mas e depois disso? A gente tem que pensar sobre isso também. Mas começando pelo caso da gestante. Eu não sei, o Mike colocou ali para mim, houve uma pesquisa onde apontaram que, mesmo sendo ilegal, cerca de 1 milhão de abortos induzidos ocorrem no Brasil, e desses 1.250.000 mulheres são hospitalizadas por causa disso. Vocês podem pensar que é uma coisa longe, distante da gente, mas não. Acontece inclusive na nossa cidade. Existem casos e casos que acontecem na nossa cidade. E isso leva a gente a pensar que o aborto vai acontecer. Sendo ilegal, o legal ele vai acontecer. Cabe ao Estado proteger a mulher para que ela tenha uma estabilidade na saúde dela após realizar isso. Porque não tem como proibir isso, tem como proibir, só que não vai fazer as pessoas deixarem de fazer. Bom, e agora eu vou estar falando sobre a saúde da criança depois de já ter nascido. Pode passar, por favor. Bom, todo mundo sabe que não vivemos num país perfeito, onde as condições de vida são deploráveis. Daí um dado onde a ONU revelou uma pesquisa que milhões de crianças e adolescentes vivem em condições precárias e não têm todos os seus direitos atendidos. Isso incluindo a saúde dessas crianças e adolescentes. Referente às pessoas que dizem, depois é só por adoção. Gente, não é esse mar de rosas. Sabendo sim que 73% das casas de acolhimento e orfanatos estão com superlotação, isso levando a uma falta dos direitos dessas pessoas, incluindo a saúde. Ou seja, a gente vai ter que se preocupar com uma questão social, psicológica e de saúde dessas crianças que estão no orfanato. E sem falar também, como ele disse, a falta de informação. Se querem tanto proibir o aborto de vez, também questão de saúde pública referente aos métodos contraceptivos. Se é necessária a proibição do aborto, então também é necessária a implantação do sistema de educação, a conscientização sobre os métodos contraceptivos, que é um sistema pobre e precário. Agora eu vou passar a fala à Pietra e ela vai falar os argumentos contrários à legalização do aborto. O aborto é sim uma questão de saúde pública, só que descriminalizá-lo não vai ajudar em muita coisa. Primeiro, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 73 milhões de abortos acontecem todos os anos, mas 45% deles ainda são inseguros. E só a lei que proíbe o aborto não é problema. O problema também está na falta de conscientização da sociedade. Países como os Estados Unidos, por exemplo, onde tem a legalização autorizada do aborto, continuam relatando em pesquisas que, mesmo depois de fazer essa autorização, ainda há muitos riscos, tanto mentais como físicos para as mulheres, como hemorragias, perfuração uterina, ansiedade, depressão e até mesmo arrependimento após cometer o aborto. Esses acontecimentos não vão mudar
se a legalização for autorizada ou não, principalmente aqui dentro do Brasil. Porque é muito cômodo para o governo autorizar o aborto, sendo que ele não proporciona a conscientização, não proporciona métodos bons de contraceptivos também, que sejam eficazes para cada tipo de corpo, por exemplo. O que deveria ser feito? Deveria ser criado um órgão, nível Sistema Único de Saúde, para poder garantir a segurança do corpo de meninas, adolescentes e mulheres que estão engravidando por falta de conscientização. E não é só dentro das escolas, é nas ruas, é dentro dos hospitais, é dentro de todo o sistema público do Brasil. Então, eu acho que o foco deveria ser a educação sexual de qualidade e apoio psicológico desde quando a menina menstrua. Porque é ali que começa a entrada dela dentro desse mundo sexual, principalmente nos dias de hoje, onde as crianças e os adolescentes têm tanto acesso a conteúdos principalmente ilícitos na internet. E não seria mais humano dar apoio e mais opções de qualidade de vida do que permitir que elas abortem? Obrigada, Pietra. Agora vou passar a fala a Juliana novamente para ela poder fazer um comentário sobre a fala das meninas. A conscientização, né? Independente se contra ou a favor, nós vimos que está um pouco precária essa questão da conscientização, da educação. Então, acredito que, tanto de um lado quanto para o outro, o ideal seria realmente isso aí, a conscientização. E muitas vezes o brasileiro querer, né? Não basta, nós precisamos de ter interesse em querer saber o que faz bem, o que faz mal, antes de tomarmos alguma atitude ou antes de provocarmos alguma coisa, a gente precisa de saber. Obrigada, Ju, pela sua fala. Moral, religião e laicidade do Estado. É possível construir políticas públicas baseadas na pluralidade e não na moral religiosa? Agora o Wagner vai falar os argumentos favoráveis à legalização do aborto. Olha, aqui observando esse gráfico que fala sobre as pessoas que apoiam, que não apoiam, de que religião elas são, a gente percebe que tem uma queda desde a mais conservadora até a menos conservadora. Ou seja, aquelas pessoas que mais creem em valores do princípio, né, de que uma mulher, um homem, a mulher deve cuidar, o homem também, esse tipo de coisa, mais contra o aborto, né? E isso prova também, principalmente pontos que puxa aqui muito para o feminismo, são essas também as religiões que mais condenam as mulheres, que também são as mesmas que carregam a maior parte da responsabilidade do aborto, porque o homem tem a capacidade de escapar da situação, desse constrangimento, pois não é ele quem carrega o bebê e quem comete o aborto. Então, essas religiões que dizem que o aborto não deve ser legalizado são as mesmas que condenam as mulheres. O que a gente percebe que mais dá, o que mais tira esse direito das mulheres sobre o corpo delas, sobre o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, como elas devem agir, ou seja, há um grande controle da vida das mulheres por parte das religiões. Já aquelas que são mais desconstruídas, liberais, que não creem nessa grande parte de tabus, elas sim já ocorre mais tem maior incidência de pessoa que apoia o aborto, em grande parte dos casos, por causa que aí se prova que a mulher tem direito do corpo dela e de que ela tem conhecimento, ela sabe o que é melhor para ela. E fora também que o aborto, além de ser só sobre ele, também é, como a Ana Clara disse, sobre como é que vai ser a vida dessa criança. O que ela vai ser depois daquilo. Mesmo olhando de um ponto de vista religioso, será que essa criança vai ver em meio à sociedade livre, sem um pai, sem uma mãe que vai ter condições de cuidar dela? Será que ela vai conseguir se desenvolver bem para não se tornar um grande pecador ou cometedor de crimes, coisas do tipo? Agora eu vou passar a fala para a Adria, que ela vai falar os argumentos contrários à legalização do aborto. Bom, diferente do que pensa, sim, é possível ser contra o aborto sem usar os dogmas religiosos,
sem a parte religiosa. A gente pode falar nisso no livro Contra Aborto do Francisco Raso. Ele fala que você não depende da religião, de algum livro religioso, para você ser contra o aborto, porque a gente está falando de uma vida, de um futuro brilhante, de ser um futuro brilhante para o nosso país. E aí a gente pode falar que interromper uma vida por conta, muitas das vezes, por conta de você não querer ter um filho, a gente entende, a lei ampara a mulheres fragilizadas, no caso de estupro, ok, mas agora só porque você não quer ter um filho, aí também já é demais. E a gente pode focar que no Brasil deveria ter mais educação sexual nas escolas. Se a maioria das mulheres fosse orientadas na escola sobre os métodos contraceptivos, sobre o que ela deve fazer para não tomar uma decisão que pode acabar afetando a vida dela e de um feto, seria muito melhor. No Brasil, de acordo, no Brasil, a gente... 55% das gravidez, elas não são planejadas. Obrigada, Adria, pela sua fala. Deixa ela repetir Não, o deixa ela finalzinho, fazer, que ela finalzinho. Deixa ela fazer o final do jogo. 50% das não são planejadas. Não, foi até bom. Não, mas então, tem que Não, finalizar, porque meio que você travou o seu É só lençol, repetir a travou. mesma coisa. Entendeu? Calma aí, Adria. Então, seria muito mais fácil você prevenir, orientar, principalmente mulheres, aonde comunidades ribeirinhas, onde tem pouco acesso a esse tipo de estudo, a métodos contraceptivos, orientá-los, do que você querer proibir, você querer inibir uma vida. Obrigada, Adria, pela fala. Agora a Juliana vai fazer um comentário sobre a fala de vocês. Considerando a religião desse tema, vale destacar que o Código Penal, a legislação, na verdade, ela traz apenas duas hipóteses de aborto para... duas hipóteses de aborto no caso, que seria a gravidez mediante estupro, né? E o risco da gestante. Essa anencefalia, na verdade, ela foi uma ação, uma DPF, não está no Código Penal. O Código Penal só tem essas duas hipóteses. Só que em 2012 foi julgada uma ação, a DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação, ela é imposta quando a população ou alguém nota que o Estado está praticando alguma coisa ali que não condiz muito com os direitos. Então foi realizada essa ação, salvo engano, em 2004, e ela foi julgada em 2012 pelo STF, e aí que incluíram essa hipótese da anencefalia em aborto. Mas no Código realmente só tem essas duas. Acontece que foi essa terceira decidida pelo STF, então já inclui aqui. Só que nesse processo, nessa DPF, foram ouvidos, inclusive, vários líderes religiosos para chegar a essa conclusão que nós temos hoje, que é essa possibilidade da anencefalia. Então, foram discutidos por muitos anos, inclusive ouvidos vários líderes religiosos. Então, essa questão foi já debatida dentro disso daqui e finalizou com esse entendimento. Por isso que jogaram permitiram, né? Jogaram na legislação e permitiram. Então, na verdade, já foi discutido, assim, logicamente que cada caso é um caso, hoje em dia muita coisa muda, esse processo foi de 2004, foi julgado em 2012, até hoje muita coisa já mudou e cada vez vai mudando mais rápido. Então, assim, tem a possibilidade de analisar cada caso, mas assim, a legislação já previu isso daqui, já foi discutido e finalizou dessa forma. Obrigada, Juliana, pela fala. Agora a gente está encerrando o nosso podcast, promovido pela Eletiva Café com Ideias. E eu gostaria de agradecer a participação de todos os estudantes, da nossa convidada Juliana. Eu espero que o debate sirva
como um ensinamento, não só aqui dentro da escola, mas que a gente possa levar para a nossa vida, os conhecimentos que a gente adquiriu aqui. Então, até a próxima oportunidade.